Salmo 43, versículo 4 e 5. Então irei ao altar de Deus que é minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e meu Deus. O salmista estava vivendo um momento de angústia. Mas para o salmista, o momento de angústia dele era pontual. No tempo de Davi, mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, o povo de Israel estava vivendo um tempo mais ou menos bom, diferente de nós e diferente do nosso tempo. No nosso tempo, a angústia, a dor psicológica não é pontual. As pesquisas estão estabelecendo depressão como um problema de saúde pública. Quantidade de gente cometendo suicídio no Brasil e no mundo é alarmante. Tanto é que inventaram um Setembro Amarelo. E se você não sabe, Setembro Amarelo faz parte da uma iniciativa múltipla. Vários empreendedores embarcaram nessa ideia de Setembro Amarelo para fazer prevenção do suicídio, para impedir que mais pessoas cometam suicídio. E as campanhas no mês de setembro estão a todo vapor, porque a quantidade de gente angustiada, a quantidade de gente depressiva, a quantidade de gente cheia de ansiedade é grande. Mas no tempo de Davi era pontual. Davi sozinho estava vivendo um momento. Talvez alguns dos seus, por causa do momento que ele estivesse vivendo, estivessem embarcando na angústia dele. Mas era pontual. Nos nossos dias não é. Eu estou convencido, e se você discordar de mim, eu te perdoo, mas eu estou convencido de que a angústia em forma de avalanche que opera no planeta inteiro, não se engane, não pense que isso é coisa do Brasil, não é. O mundo todo está assim. Minha leitura é de que essa angústia é um dos sinais do fim dos tempos. É um dos sinais dos últimos dias. Uma angústia generalizada. Jesus falando dessa angústia generalizada no capítulo 21 de Lucas, ele disse que naqueles dias homens desmaiarão de terror por causa da expectativa das coisas que estarão acontecendo no mundo. Quando Jesus diz isso, ele está dizendo que haverá tantas notícias, tanta expectativa do que se espera acontecer, que a angústia vai acumulando na alma humana. Eu penso que nós estamos vivendo esse tempo. E como estamos vivendo o tempo da angústia, muita gente está ficando angustiada. Muita gente. E você precisa de muita saúde psicológica para não embarcar nessa angústia generalizada que está acontecendo no mundo, nessa tendência suicida comum que está acontecendo no planeta inteiro. Você precisa deixar Deus resolver a sua alma. O salmista apresenta uma receita que serviu para ele. Quando Davi usa essas palavras, ele está nos ensinando de forma didática. Esse é um cântico que ensina, um cântico didático. Ele está mostrando para nós como ele fez para sair da depressão ou para lidar com a dor psicológica dele. E eu quero pensar com você em quais as ferramentas do salmista. A primeira fala que eu quero pensar do salmista para você usar nesse tempo de angústia, porque se as pesquisas estão certas, se o apanhado geral, se a quantidade de gente
em angústia, em sofrimento psicológico, é realmente o que as pesquisas dizem. Então, naturalmente, com o apanhado de gente que eu tenho aqui, tem uma quantidade enorme de vocês em sofrimento psicológico, em angústia psicológica. Talvez você que está comigo pela internet esteja também vivendo isso. E, por favor, não me interpreta mal. Quando eu trago para você a palavra de Deus, eu não estou pedindo para você abrir mão das ajudas e dos caminhos apontados pelo Setembro Amarelo. De verdade, eu acho que toda ajuda para quem está em sofrimento psicológico, toda ajuda é bem-vinda. Toda ajuda. Então, se a angústia bateu na sua porta, resolvê-la é importante. As dicas de Davi são uma palavra de Deus derramada no seu coração para trazer cura para a sua angústia. Mas, por favor, não me interprete errado, não. Não entenda que estou te falando para você abandonar seu terapeuta, abandonar a ajuda profissional. Não é isso que estou dizendo. Recebe a palavra de Deus, ela vai curar você. Mas Deus também usa o terapeuta, Deus também usa o psiquiatra, Deus também usa o conselheiro leigo, Deus também usa o Ministério de Cura Interior. Deus usa o que Ele quiser usar, e hoje Ele vai usar essa palavra para derramar cura no seu coração. Você que está com a gente pela internet, recebe essa palavra. Primeira sentença do salmista que eu quero pensar. Ele diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Primeira atitude do salmista para lidar com o sofrimento psicológico: questionar e duvidar. Questionar e duvidar. Questionar e duvidar. Sabe, uma das coisas que empurra a pessoa que está em sofrimento psicológico, tanto com medo, quanto com culpa, quanto com ira, quanto com ansiedade, quanto com depressão, quanto com pânico. Uma das coisas que empurra a pessoa para um efeito bola de neve, fazendo a dor ficar cada vez maior, é que ela acredita na dor que está sentindo e dá razão para a dor que ela está sentindo. Sabe, uma das frases que eu e todos os conselheiros do nosso Ministério de Cura Interior ouve muito, uma das frases mais repetidas pelas pessoas que nos procuram é, depois de nos falar de como a pessoa está se sentindo, ela diz assim, a frase: pastor, isso não é só minha alma, não. Os fatos concordam com isso. E uma das coisas que você tem que fazer é separar. Fato é fato, sua alma é sua alma, e os dois se resolvem de forma diferente. A maioria das pessoas que são atendidas no meu ministério, maioria absoluta, que são atendidas no meu ministério, tanto por mim quanto pelos meus discípulos, e que resolvem a dor psicológica, a maioria absoluta deles resolvem a dor antes de resolver o fato. Por exemplo, vamos dizer que uma pessoa está angustiada e a origem da angústia dela é um desentendimento conjugal. A maioria das pessoas resolve a angústia primeiro. O problema conjugal ela resolve depois. Vamos imaginar, por exemplo, que uma pessoa esteja com uma angústia psicológica por causa de um problema financeiro. A maioria delas resolve a angústia psicológica primeiro, depois o problema financeiro. Uma das dificuldades enormes que faz as pessoas embolarem a dor dela e fazer virar efeito bola de neve é que ela atrela a dor dela a circunstância que causou a dor, e ela se recusa a resolver a dor enquanto a circunstância não resolve. E porque não resolve a circunstância, ela quer que a dor continue, como se ela continuando sentindo a dor vai resolver o problema. E é preciso desatrelar as coisas. Sua dor psicológica é uma coisa, o fato é outra coisa. Tem que aceitar resolver isso. Em geral, eu chamo essas pessoas que só querem resolver aqui dentro. Quando resolver lá fora, eu chamo essas pessoas de inconsoláveis. Ela não aceita consolo. Ela não quer se sentir bem. Não, eu vou me sentir bem quando você resolver meu problema. O medo dela
é de, se eu me resolvo aqui e o problema continua, vão deixar o meu problema sem resolver. Então, para o problema resolver, eu continuo sofrendo. O problema é que isso vira efeito cascata no sistema psicológico da pessoa. E, gente, pode acreditar em mim, o suicídio vira opção, vira possibilidade. Se a dor psicológica vai aumentando, chega uma hora que aqui dentro ela fica insuportável. Por isso o salmista aponta como primeira atitude dele para lidar com isso, questionar e duvidar. Ele questiona e duvida da sensação, dizendo: por que você está abatida, minha alma? Por que você está perturbada dentro de mim? Ele faz a pergunta como um questionamento. Ele não faz uma pergunta como quem quer saber a resposta. A pergunta é retórica. A pergunta é para questionar a alma. A pergunta é para dizer para a alma: eu duvido de você. Sua sensação não manda em mim. Para os irmãos mais antigos, tem um filme que já é meio antigo, chamado Uma Mente Brilhante. O personagem principal daquele filme tinha um problema sério de esquizofrenia, mas ele tinha uma mente brilhante. E a parte boa do filme é que, por causa da esquizofrenia, a mente dele criava personagens e situações que não estavam acontecendo, e a vida dele estava toda encrencada por causa dessas percepções visionárias que não era real. Mas aquele homem, John Nasher, é John Nasher, eu acho. Se não for Nasher, é alguma coisa parecida, mas é John, tenho certeza. É John Nasher? John Nasher. O John Nasher, que inclusive ganhou o prêmio Nobel de Matemática, calcula a situação e ele percebe: o que eu sinto e o que eu vejo não é real. E quando ele entende que não é real, ele começa a progressivamente viver a vida dele, ignorando o que a alma dele dizia, o que a alma dele mostrava. Sabe, uma das cenas mais tocantes do filme, que eu acho, é a cena em que o John se agacha, porque uma das visões dele, um dos personagens que ele criou, era uma garotinha, uma fofa. E aí ele se agacha e conversa com a garotinha dizendo: essa é a última vez que eu vou falar com você, eu vou me despedir de você, porque você não existe. E deu um beijinho nela e foi viver a vida. A garotinha continuou aparecendo para ele, mas ele ignorava ela solenemente. Por que eu estou citando esse filme do John Nasher para você? Para te contar que a alma pode e deve, e muitas vezes precisa desesperadamente ser ignorada. Por isso o salmista nos ensina o caminho de questionar e duvidar. Por que você está assim, ô alma? Sabe, irmãos, nós, os ocidentais, estamos tão acostumados com nossas sensações que o fato da gente sentir vira fato pra gente. Sabe, a mulher se sente traída e para ela já é traição. E o coitado do marido é que tem que se virar e provar que ele não traiu, porque ela sentiu. Eu senti, então você que tem que se virar para mudar minha sensação. Para nossa cabeça, sabe, o patrão que tem um funcionário bom, honesto, trabalhador, produtivo, o patrão humilha esse funcionário, e porque ele está se sentindo humilhado, ele acredita sinceramente que tudo que foi dito, que foi plantado na psique dele é verdade. Por quê? Porque eu estou me sentindo humilhado, eu estou me sentindo ninguém, logo eu sou ninguém. Eu estou me sentindo um fracassado, logo eu sou um fracassado. Sabe, Davi,
claramente questiona e duvida. Por que você está assim, minha alma? E a pergunta é retórica. A pergunta é uma pergunta questionadora, é uma pergunta: eu duvido de você, você não manda em mim. Nossa cultura, irmãos, é uma cultura que se desculpa apresentando as emoções. Na nossa cultura, um homem que desrespeitou o outro a ponto de machucá-lo com um tapa no rosto, se desculpa dizendo: me perdoa, eu perdi o controle, eu estava muito nervoso. Estar muito nervoso na nossa cultura é desculpa suficiente para fazer besteira. Porque na nossa cultura as sensações valem muito. Mas sabe o que Davi está ensinando para a gente? Está ensinando para a gente a fazer a sensação não valer nada. Para de acreditar nela. Por que você está abatida, minha alma? Por que você está deprimida dentro de mim? Alma, eu não acredito em você. Eu não acredito. Uma das questões ou treinamentos que mais alimenta essa nossa viciada postura de escutar as emoções como se fosse verdade absoluta é o padrão vitimista. Pessoas tendentes para ser vítimas, que têm a tendência de dizer o tempo todo: coitadinho de mim, olha para mim, eu estou sofrendo, me ajuda, me carrega. Porque ninguém me dá nada, porque ninguém me ajuda. O vitimista, ele não quer questionar e duvidar da alma, porque se ele questionar e duvidar, ele vai ter que parar de ser vítima. Ele vai ter que parar de dizer coitadinho de mim. Então, para eu questionar e duvidar da minha alma, para eu questionar e duvidar das minhas emoções, eu preciso parar de ser coitadinho. Eu preciso começar a olhar para a vida como um campo de batalha e não como um parque de diversões aonde a roda gigante quebrou. A roda gigante quebrou. Seja bem-vindo à guerra. Você está no campo de batalha, as rodas gigantes quebram mesmo. Faz parte. Levanta a cabeça, vamos enfrentar isso, vamos resolver isso. Para de ser vítima. Para o salmista questionar e duvidar, ele tem que abrir mão de ser vítima. Ele tem que abrir mão de se achar o coitadinho. E aqui eu preciso abrir um parêntese. Porque tem algumas pessoas que elas adoram questionar e duvidar da emoção do outro, mas questionar e duvidar da emoção dela mesma ela não pratica. E eu preciso ajudar você a entender que esse padrão só funciona quando eu aplico o padrão a mim mesmo. Não dá certo, irmãos, questionar e duvidar da emoção do outro. Não dá certo arrancar o outro do padrão vitimista. Isso não funciona. E você que está comigo pela internet, pelo amor de Deus, registra essa parte, ela é muito importante. Porque a maioria de nós vai sair daqui e vai chegar em casa e encontrar uma pessoa deprimida, ruim da alma, sofrendo, e vai falar assim: o pastor falou que isso aí é vitimismo e você precisa questionar e duvidar. Então, estou questionando e duvidando das suas sensações. Isso é crueldade, gente. No mínimo, isso é cruel. Então você precisa questionar e duvidar das suas próprias emoções. Da emoção do outro, você aceita e apoia. Porque quando você aceita e apoia e cuida do outro, você o inspira a questionar e duvidar das próprias emoções. Na verdade, você é a prova cabal de que a emoção dele está errada. Mas se você questionar e duvidar, você o inspira a se agarrar cada vez mais à dor dele. Porque se você provar que a emoção dele está errada, ele tem que te provar que ela está certa. E ele vai provar. Mas é você que precisa questionar e duvidar da sua emoção. É você que precisa confrontar o seu padrão vítima.
Mas pastor, por que eu vou fazer isso? Eu vou te dar uma razão. O efeito cascata emocional, o efeito bola de neve emocional, vai piorando você. E quanto mais você entrega, pior você fica. Quanto mais você se entrega, pior você fica. Quanto mais você se entrega, pior você fica. E no final das contas, o suicídio vira uma opção. O salmista diz assim: por que você está abatida, minha alma? Por que você está perturbada dentro de mim? O salmista questiona e duvida. A próxima postura do salmista, depois de questionar e duvidar, é dar comandos para a alma. Ele diz para a alma assim: espera em Deus. Isso é uma ordem. Sabe, irmãos, dar comando para o seu sistema tem uma força mágica. Sabe, eu costumo fazer isso citando textos bíblicos. Eu costumo fazer isso, por exemplo, citando o Salmo 23, versículo 4. Quando as coisas complicam para o lado da minha alma, eu olho para ela e digo assim: mesmo que eu ande por um vale de sombra e morte, eu não tenho medo, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. E eu repito isso 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, 50 vezes, 1000 vezes, até a minha alma entender que eu não sou daqueles que retrocedem e são destruídos. Eu sou daqueles que perseveram e são salvos. Eu confronto ela, eu dou comandos para ela. O salmista dá voz de comando para a alma. Quando você dá a voz de comando para a alma, ela começa a se adequar. Ela começa a saber quem é que manda. Se você ficar com peninha da sua alma, escuta o que eu estou te falando. Eu sei das coisas, eu estou nisso há muito tempo. Se você ficar com peninha dela, se você ficar escutando ela, se você não for duro com ela, se você não dá voz de comando para ela, ela vai te matar. Não simbolicamente, literalmente, ela vai matar você. Escuta o que eu estou te falando, que eu sei das coisas. Terceira atitude que o salmista recomenda, depois de questionar e duvidar, depois de dar voz de comando para a alma, a terceira atitude, ele diz assim: pois ainda o louvarei a ele, meu auxílio e meu Deus. Quando o salmista diz, eu vou louvar a ele, o salmista está dizendo assim: eu vou te ignorar, alma, solenemente, e eu vou fazer o que tem que ser feito, solenemente. Enquanto você dá comando, você não dá comando e espera a alma melhorar, não, porque ela vai te testar, entendeu? Se sua alma está triste, você fala assim: alma, toma postura e se alegra. Ela vai afundar ainda mais, igual criança pirracenta. Aliás, gente, não tem nada que define a alma mais do que criança pirracenta. Uma criança pirracenta é basicamente um ser humano no estado latente, no estado puro de alma. Quer estudar a alma humana, olha para uma criança pirracenta, aquilo ali é alma pura, sem mais nada, só alma. Então, quando você der comandos para a alma, ela naturalmente vai te provar que você está errado. O que você precisa fazer? Ignorar solenemente. É quando o salmista diz assim: eu vou louvar a Deus, Ele é meu Senhor e meu Deus. Você continua aí, perturbada, chateada, magoada, irritada. Eu vou continuar. Então, essa terceira atitude tem a ver com: eu sei como você está se sentindo, alma, mas eu vou fazer o que eu sei que devo fazer. Enquanto continuo dando comandos para você, eu continuo dando comandos para você, eu continuo dando comandos para você, e eu vou cuidar da minha vida. Se você parar para dar atenção para as dores da sua alma e ficar ali a vida toda, ela vai te matar. E, irmãos, isso é importante num tempo em que tem uma onda de angústia dominando o planeta todo. É preciso se posicionar diante da alma e dizer: eu vou fazer o que eu sei que devo fazer. Aliás, irmãos, é mágico
agir na contramão das emoções é mágico. Inclusive, transforma as emoções. Sabe, a mulher diz: eu acho que meu marido está me rejeitando. A sensação dela diz para ela: você precisa agora rejeitar ele também, porque ele está te rejeitando. Fique de cara feia, amarrada, a semana toda e não fale com ele, porque você está sentindo-se rejeitada. O que é agir na contramão? Eu sei o que eu estou sentindo, mas vou fazer isso não. Vou fazer exatamente o contrário. Essa é a terceira atitude do salmista. Eu vou louvar a Deus. Ele é meu Salvador, Ele é meu Deus. Eu vou fazer o que eu sei que eu devo fazer. Eu não vou fazer o que eu estou sentindo. Aliás, irmãos, muita coisa que não era verdade vira verdade por causa de nossas ações. Por exemplo, um marido que, por causa de suas dores psicológicas, por causa de suas heranças, num tempo de tensão, ele acha que a mulher está traindo. Tadinha, coitada da mulher, não tem nem tempo, trabalha tanto que não tem nem tempo de trair ele. Mas ele está lá com aquela sensação horrível de eu estou sendo traído, eu estou sendo traído. Sabe o que ele vai fazer se ele der vazão para essa sensação? Ele vai tratar ela tão mal, porque ele está se sentindo traído. E para as emoções, a sensação torna real. É real para a pessoa que está sentindo. Ele vai começar a tratar a outra pessoa tão mal, porque ele se sente traído, que a outra pessoa, se sentindo maltratada, vai trair. E no dia em que ele for traído, ele vai falar assim: sempre desconfiei. Mas foi ele quem criou o fato. Ele fez acontecer. É a mesma coisa quando você se sente derrotado. Você sente que nada dá certo na sua vida, que as coisas não funcionam para você. Você engole a sensação, aceita ela e você faz ela acontecer, porque ela te controla. Por isso, o salmista está estabelecendo esse padrão. Você, alma, está ruim. Estou te dando a ordem. Fique boa. Mas enquanto você não fica, eu vou agir como se você estivesse. Enquanto você não melhora, eu vou agir como se você tivesse melhorado. Eu não vou deixar de beijar a minha esposa, não vou deixar de beijar meu marido, não vou deixar de abraçar minhas crianças, não vou deixar de dar carinho para quem é dos meus, eu não vou deixar de tratar meus amigos bem, eu não vou deixar de fazer meus investimentos, eu não vou deixar de cuidar da minha vida só porque eu estou me sentindo mal. Aliás, tem uma ilustração que ajuda a gente a entender a força de você andar na contramão do que sente. Essa história, ela ilustra isso. O que eu estou sentindo não define a verdade. Então eu ando na contramão do que eu sinto, e aí o que eu sinto muda. Essa história de uma nora que odiava a sogra. Mas a sogra dela era muito chata mesmo. Mas é só na minha história, viu? As sogras normalmente são gente muito boa, né, Berê? Berê falou aqui que sogras são gente muito boa. Mas a sogra da minha história, ela era realmente problemática, complicada. Ela perseguia a nora. E a nora, chegou uma hora que ela estava de saco cheio. E ela queria matar a sogra. E ela procurou o pai, falou: pai, eu quero matar aquela desgraçada, aquela velha. Porque aquela mulher não é de Deus não, aquela mulher. E aí o pai disse: eu vou te ajudar. Eu vou te dar um veneno, um pozinho branco. Você vai botar na comida da velha. E vai dar comida para ela comer. Mas tem duas coisas que você precisa acrescentar ao veneno. Primeiro, você precisa fazer várias comidas gostosas para dar para ela. Além da que você dá envenenada, tem que dar outras, para ninguém desconfiar. Cuida bem dela, dando bastante comida boa para ela. E mais, comece a tratá-la muito bem. Beijar, abraçar, elogiar, falar bem dela para as outras pessoas que vão contar para ela. Quando você encontrá-la publicamente, trate ela bem, honre ela. Porque quando a velha morrer,
Se você for a nora mais odiada, todo mundo vai desconfiar que foi você que envenenou ela. Mas se você for a nora mais amada, ninguém vai desconfiar. Envenena a véia. Aos poucos, vai demorar 1 ano mais ou menos para a véia morrer. E quando ela morrer, ninguém vai desconfiar de você. Você vai estar perto dela, vai estar cuidando bem dela. Passou alguns meses com a nora, cuidando da sogra, dando leitinho, chazinho, suquinho, comidinha. Tem comida na boca, deu para a sogra, cuidou da sogra, beijou, abraçou, cercou, falou bem, elogiou, cantou para a sogra, dormi na cadeira de balanço, assim. Eu estou acrescentando os detalhes para ficar nova a história. E aí as coisas melhoraram entre ela e a sogra. E um dia ela procurou o pai e falou: pai, minha sogra foi para o hospital. Eu acho que está chegando a hora dela. Mas pai, eu estou me sentindo tão horrível, porque agora eu estou tão amiga da minha sogra, eu estou amando tanto aquela velha. É uma pessoa tão legal. Eu descobri a parte boa dela. E a gente está tão amiga, eu não quero que ela morra, meu pai, mas eu sinto que ela vai morrer, ela está no hospital agora. Então o pai disse: minha filha, fica tranquila, sua sogra não vai morrer. O veneno que eu te dei era pó de arroz, porque o verdadeiro veneno estava dentro de você. Escuta isso. Se você acreditar nas suas sensações, elas vão te matar. Para de acreditar nelas. Mas pastor, eu odeio fulano. Você só odeia fulano porque sua alma está machucada. Se tirar essa dor daí, essa ferida daí, você vai amar o fulano. Mas falou fulano, pastor, fulano não vale nada. Tem outras pessoas que não valem nada e você ama. Tem gente que não vale nada e você ama. Essa que não vale nada você vai amar também. Aliás, o que não falta no planeta é gente que não vale nada. É assim mesmo. Não deixa essas coisas encherem seu coração. Porque se você deixar, isso vai matar você. O salmista toma 3 atitudes. Primeiro, ele questiona e duvida. Eu duvido, alma, do que você está me dizendo. Depois ele dá comandos para a alma. Alma, trata de esperar em Deus. Terceiro, ele anda tomando atitudes na contramão do que a alma está dizendo. A alma diz: fique longe de fulano, vá para perto. A alma diz: trate mal fulano, trate-o bem. A alma diz: pare de orar, comece a orar mais. A alma diz: não vá para a igreja, porque você não está bem, vá para a igreja. Sabe o que eu ouço de pessoas deprimidas? Eu ouço de pessoas deprimidas assim: pastor, eu não estava com a mínima vontade de ir em tal lugar, mas aí eu fui e gostei. Eu falo: vai de novo. Eu não queria ir na igreja, eu estava tão desanimado, mas aí eu vim e eu gostei. Vai de novo. Não dê moral para sua alma, ela vai matar você se você der moral para ela. Tem uma onda de angústia tomando conta do mundo, e você precisa fazer essas 3 atitudes. Mas por último, a última atitude, que o salmista colocou como primeira, mas eu coloquei ela por último, porque se você não tomar as outras 3, você não vai conseguir tomar a primeira. A primeira atitude do salmista está no versículo 4, quando ele diz assim: então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Eu vou ao altar de Deus, porque Deus é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Sabe o que o salmista está fazendo como primeira atitude, que eu deixei por último? O salmista está espiritualizando a vida. Sabe, irmãos, no mundo capitalista, a maioria de nós pratica os princípios buscando resultados. Tipo, eu tenho a campanha de oração, eu vou orar para quê? Eu vou orar porque eu quero que a minha vida melhore. Aí se não melhora, você fica frustrado.
Não, eu vou semear, eu vou dar minha oferta, porque é semeando que se colhe. Aí você semeia e não colhe, aí você fica frustrado. Você vai juntando. Deixa eu te dar uma razão para praticar os princípios. Você é de Deus. Sabe, o livro que mais contém princípios na Bíblia é o livro de Provérbios, que foi escrito para ensinar jovens a estarem bem quando ficarem velhos. Eu acho que todo jovem devia ler Provérbios um monte de vezes, porque ele está cheio de princípios. Ele ajuda você a ordenar a sua vida. Mas toda vez que Provérbios vai falar de sabedoria, ele fala assim, ó: a sabedoria é temer ao Senhor. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o jovem precisa aprender a fazer o que é certo por causa de Deus. É claro que na nossa geração isso não funciona. Eu tenho me desdobrado, irmãos, para ensinar para uma geração rebelde por que ela deve praticar os princípios. Eu tenho pegado cada princípio e mostrado a vantagem de guardar esse princípio. Eu pego outro princípio e falo: se você guardar esse outro aqui, vai dar certo por causa disso. E se você quebrar esse, vai te quebrar. E se você quebrar aquele, vai te quebrar. Mas, irmãos, sabe qual é a razão bíblica para guardar princípio? Porque Yahvé é seu Deus. Você pergunta para um judeu por que não pode comer carne de porco. Se você perguntar para um nutricionista judeu, ele vai te explicar por que não pode comer carne de porco. Mas se perguntar para um judeu praticante, por que não come carne de porco? Ele vai falar assim: porque não pode. E por que não pode? Porque eu sou judeu. Davi diz assim: esse aqui é meu Deus, e eu vou me alegrar na presença dele. Ele não vai lá festejar, ele não vai lá orar, ele não vai lá buscar a Deus por causa do conjunto de retornos e de resultados que vem. Ele vai buscar a Deus porque esse é o Deus dele. Ele deixa de quebrar o princípio porque esse é o Deus dele. Ele pratica o outro princípio porque esse é o Deus dele. Quando ele semeia o bem, ele não está com medo da colheita errada. Ele semeia o bem porque esse é o Deus dele. Ele não faria outra coisa com esse Deus. Então o que acontece com as pessoas da nossa geração? Que ele só semeia porque vai colher. E sim, ele vai colher. Mas se ele semeasse por causa do Deus dele, ele teria paciência de esperar a colheita. Porque ele não está esperando colheita. Eu faço porque Deus mandou fazer. Eu faço porque esse é meu Deus. Eu faço porque eu não quero outro Deus. A maioria das pessoas, irmãos, servem a esse Deus nessa geração porque Deus dá vantagens. E essa é a forma errada. A gente serve a Deus porque Ele é o Deus da luz e nós não queremos o Deus das trevas. Todo o resto é resultado normal. E quando eu sirvo a esse Deus, porque Ele é o Deus da luz e eu não quero o Deus das trevas, se vier dor, eu seguro a onda. Se demorar o resultado, eu seguro a onda. Se as coisas complicarem, eu seguro a onda. Se me matarem, eu seguro a onda. Como disse Jó: mesmo que ele me mate, eu confio nele. Quando Deus é seu Deus, então nada mais importa. Eu vou fazer o que é certo, porque esse é meu Deus. E aí você cumpre os princípios, você busca a Deus, você faz a coisa certa. E se demorar o resultado, você segura a onda, porque nem resultado você estava olhando. Praticar os princípios, porque esse Deus é meu Deus. A primeira atitude que o salmista toma para resolver a alma dele é: eu vou ao altar de Deus com alegria, ao altar do meu Deus. Eu vou servir a Ele porque Ele é o meu Deus. Eu vou adorar a Ele porque Ele é o meu Deus. Ah, mas eu estou triste, eu vou servir a Ele triste. Eu estou feliz, eu vou servir Ele feliz. Eu tomei prejuízo, vou servir a Ele com prejuízo. Eu lucrei bastante, fiquei rico, eu vou servir a Ele com as minhas riquezas. Nada muda meu relacionamento com Ele porque Ele é meu Deus. Eu vou te contar uma coisa. Servir a Deus
me dá muitas vantagens. Eu posso te apontar tranquilo, sem fazer muito esforço, posso te apontar 100 vantagens de servir a esse Deus. Mas nenhuma delas justifica eu servir. Nenhuma. Eu só tenho uma razão real para servir esse Deus. É porque se você pegar todos os deuses que existem, todos, sem exceção, todos os deuses que existem, você vai classificar todos eles apenas em 2 grupos: os deuses das trevas e o Deus da luz. Sabe por que você viu o Deus da luz? Porque eu não quero os das trevas. Só por isso. Eu não quero os deuses das trevas. Então, eu já escolhi esse Deus, Ele é meu Deus. Se andar com Ele trouxer dor, se andar com Ele trouxer prazer, se andar com Ele trouxer problema, não importa o que vier, eu estou aqui, firme. Porque esse é meu Deus. Essa é a primeira atitude do salmista, é a nossa última. As coisas vão andar na sua vida e Deus vai curar a sua ferida. A dor da sua alma vai ser curada. A dor do seu coração vai ser curada. Mas está na hora de tomar essas atitudes. Pegue as dores da sua alma e entrega para Deus curar, porque Ele quer curar ela para você. Decida no seu coração que você vai questionar e duvidar da sua alma. Decida no seu coração que você vai dar voz de comando. Use a palavra de Deus para dar voz de comando para ela. Decida no seu coração que você vai agir na contramão da sensação. Decida no seu coração que você vai servir ao seu Deus por causa dele e não por causa dos resultados.